Muito bem. Então, nós vimos que os afixos ou morfemas derivacionais são representados pelos sufixos e prefixos, ou vice-versa. E é aqui que entra a nossa maravilhosa criatividade para a formação de novas palavras. Já vamos entender um pouquinho o porquê. Bom, antes disso, é interessante a gente entender algumas diferenciações entre o prefixo e o sufixo. Prefixo, a própria palavra aqui já tem um prefixo, que é o pré. Ela vai aparecer antes do radical, que seria fixo aqui. Ó, a palavra afixo, prefixo, sufixo. O que que permanece, certo? É o fixo. Então, o prefixo vem antes do radical. Os prefixos quase sempre vão alterar o sentido da palavra, ou seja, tem a ver com a parte da semântica. Olha só esses exemplos aqui. Incapaz, o prefixo in, aqui, ele está dando o oposto de capaz. É uma negação. Você não é capaz, você é incapaz. Da mesma forma, desconfiança. O prefixo des, aqui também como negação, que é o oposto de confiança. Geralmente, os prefixos não vão mudar a classe gramatical das palavras. E alguns prefixos já são utilizados como formas livres, por exemplo, contra, extra, o próprio pré. Nós temos isso pré-operatório, pós-operatório, pré-isso, pré-aquilo, contra, né? E aí lembra das formas presas e formas livres que nós falamos? Se pode responder a uma pergunta, é uma forma livre. Então, para você não ficar em dúvida, se for o caso, aplique essa regrinha. Essas são as características dos prefixos. O que que é mais importante aqui? Elas vão alterar o sentido da palavra. Então, os prefixos quase sempre, e esse quase sempre tem a ver com a questão dos padrões da língua, né? Então, certamente os padrões é mais para alteração do sentido. E os sufixos? Bom, os sufixos eles vão aparecer depois do radical. E eles nunca são empregados como formas livres. Eles também não vão alterar a raiz ou radical da palavra. Olha os exemplos: sapato, sapatão, sapatinho. Aqui o o no final, sapato, sapatão, ó, o ão e sapatinho, inho. A raiz permanece a mesma, o radical, né? Sapate, sapate. Percebe? O que acontece? Alguns sufixos eles podem mudar tanto a classe quanto a função da palavra. Lembra que a classe, né, ela é um significado um pouco maior do que apenas morfológico, porque ele tem a ver com a função que está ligada à sintaxe e o próprio sentido. Então, aqui, por exemplo, a palavra real vai formar o realizar. Realizar já é um verbo. Os sufixos, eles são um prato cheio para neologismos. O que são os neologismos? As novas palavras que nós criamos, e nós fazemos isso, às vezes, num contexto mais microestrutural, às vezes a gente cria palavras sem se dar conta, e dependendo do contexto, essa criação pega, digamos assim, né? É o exemplo da palavra sextou, que aqui, né, a sexta-feira se transformou num verbo, sextou. E aí as pessoas também empregam segundou, domingou. A criatividade humana, ela não tem limites. Aqui vocês vão ter um material com listas de prefixos e sufixos. É interessante que a gente olhe para esses prefixos e sufixos, porque eles vão nos ajudar naqueles momentos em que talvez não sabemos o significado das palavras, mas já conseguimos relacionar com outras palavras conhecidas para depreender o significado a partir, principalmente, dos prefixos. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas palavras e vocês vão ter esse material em anexo para consultar quando quiserem. Vamos aqui, nós na verdade vamos apenas olhar para alguns prefixos e sufixos que estão mais relacionados com a língua
latina, que é a nossa língua mãe, digamos assim, e também a influência grega que o próprio latim sofreu. Mas existem outros prefixos e sufixos de palavras de origem indígena, muito interessante, e também africanas que você pode consultar para depreender, porque nós estamos mergulhados num mar de palavras com todas as suas significações. É claro que muitas vezes, como a gente percebeu na questão da diacronia, que tem a ver com essa perspectiva histórica um pouco mais distante, a gente não consegue acessar isso agora. Mas eu, particularmente, gosto muito de ir a fundo, buscar a etimologia das palavras e todas essas origens para que a gente consiga aprender um pouquinho mais sobre a nossa própria língua e todas as suas influências, não apenas gregos e gregas e latinos, mas também indígenas e africanas. Fica aqui o convite para que você pesquise um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente tem alguns prefixos latinos que a gente usa bastante. Por exemplo, aqui, ó, bicampeão, né? Repetição, 2 vezes. Pé de bis, bigamia, bisavô. O D, o prefixo D, né? O movimento para cima e para baixo. Aliás, desculpa. O movimento de cima para baixo. Decrescer, decair. Ex ou e é um movimento para fora ou um estado anterior. Exposição, ex-marido, emergir. Anteontem, nós usamos, né? Ou seja, é uma posição anterior. Antes de ontem é o anteontem. O extra, como eu disse, a gente já usa, inclusive, como uma forma livre, né? Ou seja, ela tem status de palavras, dependendo do contexto. Mas aqui a gente tem, ó, extraterrestre, extra, exterior, é fora da Terra. Extraconjugal, é fora da relação conjugal. Extraordinário, é fora do ordinário. E aqui o in com N de navio ou M de mamãe. Ele tem tanto significado, dependendo do contexto, obviamente, como movimento para dentro ou de negação. Induzir, imigrar, infiltrar, imergir e impossível. Imergir, movimento para dentro. Impossível, negação. O inter e o entre a gente consegue depreender facilmente, não é verdade? O post e o pós, aqui não é a postagem do Instagram, não, gente. Aqui tem a ver com posição posterior. A gente viu posições anteriores e agora aqui, posição posterior. Pós-operatório, pós-graduação, pós-por, é estranho, né? E do mesmo modo, o pré ou pré. Pré, né, como nós falamos do próprio prefixo. O re pode ser repetição ou movimento para trás, como recorrer, recordação, renascer. O trans é uma posição além ou através de. Transdisciplinar, transgênero, percebe? Aqui a gente tem essas formações de palavras que a gente consegue depreender de palavras que estão sendo usadas no nosso contexto atual. O sub é posição abaixo, submarino, embaixo do mar, sublingual, embaixo da língua, ou soterrar, embaixo da terra. Super, supra e sobre, posição acima. Super-homem, sobremesa. Alguns prefixos gregos, o anti, a gente usa muito, né? O anti, que é uma condição contrária. Antisséptico, que não é séptico. Antissequestro, antiaéreo. Ou epi, que é uma posição posterior, como epiderme. Hiperposição acima, hipertensão, né? Pressão alta. E hipo é abaixo, escassez, né? Hipotensão, pressão baixa, hipoglicemia, hipotermia. Para, posição ao lado, proximidade, paradoxo, paranormal, paramédico. Sim, simultaneidade, companhia. Simpatia, sílaba, sinfonia. Agora, alguns sufixos. Olha só, os sufixos são legais a gente também entender, porque ele pode ter, a gente chama de polissemia, né? Que pode ter um significado múltiplo. Olha só, o sufixo ada, ele pode significar ferimento ou golpe, como martelada. Multidão, alimentos ou bebidas, ó, laranjada. Movimentos rápidos ou de duração prolongada. A questão é a gente perceber o contexto, certo? Sempre vai depender muito do contexto. Agem, aqui ó, noção de coletiva, ato ou estado.
Al, pombal, ideia de relação, noção também de coletiva, portal. Ia, aqui a gente tem carpintaria, gritaria, pirataria, e aí a gente vai ter que ver, olha, pode ser uma atividade ou um ramo de negócio, pode ser uma noção coletiva, gritaria, pode ser uma ação própria de certos indivíduos, pirataria. Ário pode ser ofício ou profissão, ou um lugar onde se guarda algo. Por exemplo, como ofício ou profissão, o secretário ou secretária. E um lugar onde se guarda algo, vestiário. Mas não temos vestiária, não é verdade? Eiro e eira também, olha só, repete-se muito atividade, ofício, profissão, mas aí vai depender novamente do contexto. Olha, barbeiro, tinteiro, laranjeira, pulseira, formigueiro, noção coletiva. Fume também tem a ver com noção coletiva e de quantidade, tipo cardume, chorume. Aqui a gente tem vários, o dade, o ex, o exa, ura, de doçura, né? Vai indicar qualidade, propriedade ou estado. Vai ter muitos deles, desses sufixos que indicam qualidade, estado, ou o que, qual é o outro, ou propriedade. E aí a gente vai percebendo que aqui tem nos exemplos que eu estou trazendo para vocês desse material, esses sufixos aqui vão formar substantivos a partir de verbos, por exemplo, com ansa, ensa. Lembrança vem do verbo lembrar, descrença vem do verbo crer. E aí aqui, ante, ente, é um sufixo que significa agente, ou seja, o estudante, o navegante. Dor, jogador, pode ser um agente ou um instrumento da ação. O próprio sufixo são, que pode ser uma ação ou resultado dela. Nomeação é o ato de nomear. Já traição é o resultado de trair. Os outros aqui, e eu vou chegar para vocês, ó, aqui tem os adjetivos que nós percebemos, nós vamos fazendo isso, gente, mais ou menos inconscientemente, como eu já mencionei várias vezes, ok? O que é interessante a gente perceber em relação aos sufixos tem a ver com os diminutivos e aumentativos, porque aqui a gente vai perceber as emoções de fato. Claro que a gente está falando o tempo todo de emoção, como eu já mencionei outras vezes, mas aqui, quando a gente usa, dependendo do contexto, a gente vai estar colocando um peso maior ali das emoções, né? Ele é um menininho franzino, ela é uma garotinha. Percebe que aqui esse significado tem a ver muito mais com a questão semântica, né? Afetiva, inclusive, ali dentro do contexto que a gente às vezes escapa dessa análise do o que que significa esse sufixo aqui exatamente. Então, o que eu digo para você, ó, quando a gente usa o sufixo ão, né? Grandalhão, ela fez um papelão, ele é um solteirão, não é verdade? Foge um pouquinho da nossa lógica, mas é legal a gente perceber o quanto, de fato, as palavras expressam as nossas emoções e às vezes a gente nem se dá conta disso. Eu gosto também aqui, ó, uns sufixos gregos, o ismo, né? Nós usamos muito porque ele vai exprimir opinião, crença, ou é uma escola, um sistema, uma origem, uma terminologia científica. Por exemplo, islamismo, heroísmo, reumatismo, o que mais você consegue encontrar aí? Tem muitos ismos, né, hoje em dia. Ista. Aqui tem a ver com ou agente ou adepto de uma escola, ou nomes pátrios e gentílicos, ou uma crença ou partido, ou uma ocupação ou ofício. Olha que coisa, né? Porque, ó, dentista é uma ocupação ou ofício, não é verdade? Paulista é um gentílico de quem nasce em São Paulo. Ite, inflamação, gastrite, bronquite, tendinite. Oh, meu Deus, quantas ites você tem por aí hoje no seu corpo? Bom, como eu posso utilizar os sufixos dentro do meu texto mais formal? Quando a gente está conversando, a gente faz isso de um modo, como eu já mencionei, naturalizado, né? Mas quando a gente vai para um texto mais, um textão, como a gente costuma dizer, os sufixos, eles são legais porque eles vão estar cumprindo um papel na construção sintática, ou seja, na parte ali que a gente for juntar as palavrinhas para formar um sentido maior. Olha só esse exemplo que foi trazido aqui. Todo o lixo que pode ser reciclado deve ser embalado. Nós temos aqui que pode ser reciclado, nós temos
Aqui nós temos duas orações, na verdade, porque tem o verbo poder, pode ser, no caso, né, uma locução verbal aqui, e deve ser embalado. A gente pode diminuir para uma oração. Todo lixo reciclável, ou seja, reciclável está dizendo o mesmo significado do que pode ser reciclado, não é verdade? Todo lixo reciclável deve ser embalado. Então, aqui ele está substituindo uma oração. E isso traz o que para o nosso texto? Ele faz aquela limpeza, digamos assim, quando a gente já está lá revisando o nosso texto, e ele traz assertividade e objetividade para o nosso texto também. Então, usem e abusem dos nossos queridos prefixos e sufixos, tanto na formação de novas palavras, dependendo do contexto e da tua liberdade criativa dentro desse contexto, para fazer interpretação textual de palavras que você às vezes desconhece, mas que você mobiliza o seu conhecimento interno, linguístico, a sua gramática que está em você para depreender o significado daquilo, ou ainda para encontrar mais assertividade naquilo que você está escrevendo, justamente quando você sabe que o seu texto precisa ser um pouco mais bem elaborado. Eu espero que esse material tenha te ajudado e você vai ter ele à disposição para consultar sempre que precisar. Até a próxima aula!